Deixa eu ver se eu acerto, se eu consigo acertar. Você está se sentindo ansioso, ansiosa? Está se sentindo angustiado? Está com aquela sensação horrível de que está ficando para trás? Eu conheço bem isso daí. Eu tenho uma palavra de Deus para você no dia de hoje que vai te trazer conforto, mas você tem que focar nela. Por que eu falo isso? Porque o mundo, ele não cansa de bombardear a gente com muitas informações mentirosas, de todos os lados, de todos os veículos de informação, desde filme a redes sociais, e por ele fazer a mente de muitas pessoas, existirem muitas pessoas que são devotas ao mundo terreno, é de todos os lados. Acaba que altera a nossa percepção das coisas e faz a gente esquecer do que realmente é importante. Porque nós temos um Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Pai de Jesus, o nosso Senhor. E ele fala, ele dá diversos exemplos na palavra de Deus o que tem que fazer. Porque quando você está ansioso, pode ter certeza que você está com excesso de futuro na sua mente, você está muito preocupado com o seu futuro. E quando você está triste, às vezes você pode estar apegado ao seu passado. E o que eu quero dizer para você? Preste atenção, a palavra que eu vou te trazer, que está na palavra de Deus. Primeiramente eu quero te deixar claro, fica um pouco longe das redes sociais, ou então se você for ver mais pregações, Bíblia, porque o inimigo ele é genial nas vãs filosofias e ele pode te tragar, ele consegue. E existe um ditado, não é verdadeiro, mas faz sentido, que diz assim: quando uma mentira é repetida muitas e muitas vezes, acaba se tornando verdade. Então você tem que tomar cuidado, ela nunca vai se tornar verdade, a mentira nunca vai ser verdade, mas o inimigo ele ataca nisso. A palavra de Deus que eu quero trazer para você no dia de hoje está no livro de Êxodo, acho que é no capítulo 1, versículo, acho que é 25, não sei exatamente. Lá fala de duas parteiras, duas mulheres. Não é muito pregado sobre elas, não é muito falado sobre elas, mas tem uma mensagem muito bonita. A participação delas, ela está no capítulo 1. O nome de uma é Sifrá e da outra é Puá. Nessa época, o rei do Egito, se levantou um rei do Egito que não conhecia José. E José, o povo hebreu, eles tinham uma liberdade, uma tranquilidade, porque pelo que Deus fez através da vida de José, os egípcios, os faraó, tinham uma afinidade com o povo hebreu. Só que se levantou um que não conheceu José. E a palavra fala que esse faraó ficou preocupado, porque o povo de Israel ia se multiplicando muito rápido, e o povo do Egito não. E ele desceu um decreto, se vocês não sabem, acredito que todos sabem, se não sabem vai saber agora, que ele mandou todos os bebês. E esse era o decreto, e naquela época não existia uma democracia, o que o faraó falava era como se fosse uma divindade, tinha que acontecer. Então toda pessoa, toda mulher que tivesse um filho e fosse homem, era para, já sabem, né? E a palavra de Deus fala que existia duas parteiras que eram responsáveis por fazer os partos, né? Naquela época não tinha hospitais. E elas receberam esse mandamento da parte do faraó. E na palavra de Deus fala que elas temeram a Deus e não fizeram o que o faraó mandou. Preste atenção, irmãos. Elas temeram a Deus. Pode ter certeza que elas estavam com medo também de faraó, porque naquela época não precisava de muito para executar alguém. Não precisava. Mas elas temeram mais a Deus do que ao homem, porque o faraó representava isso, o império da época, a Babilônia da época, o mundanismo. Elas temeram a Deus, elas não temeram mais o homem, elas não absorveram mais as informações humanas. Devia ter outras formas de propaganda naquela época, talvez letreiros, talvez banners antigos, disse-me disse, enfim, a informação que devia correr no Egito era essa, que Faraó tinha mandado fazer isso, mas elas temeram a Deus. E isso é muito importante, porque na palavra de Deus diz no versículo 21 que porque as parteiras, Sifrá e Puá, temeram a Deus, Deus lhes estabeleceu casa. O que isso quer dizer? Por que eu estou dizendo isso? O motivo é bem simples. Deus estabeleceu casas para essas mulheres porque elas temeram a Deus. Tem um motivo, elas temeram mais a Deus do que aos homens. E o que é estabelecer casas? O texto é muito antigo, tem divergência de interpretações, mas todas com o mesmo foco. Alguns teólogos dizem que elas tiveram família, descendência em um lugar entre o povo.
Outros disseram que não, que realmente Deus dera uma casa para elas, física, propriedade. Outros dizem que a partir daquele momento elas se tornaram umas pessoas relevantes no meio daquele povo do arraial. É indiferente à divergência teológica no que eu quero trazer. O que eu quero trazer para vocês é que a partir do momento que elas decidiram temer a Deus e não aos homens, Deus estabeleceu casa para elas, estabeleceram permanência, estabeleceu um lugar, estabeleceu herança, estabeleceu intimidade. Tudo aquilo que... Porque quando nós nos pegamos ansiosos, é porque a gente está com diversas incertezas do que vai ocorrer no futuro. Então a gente corre de um lado para o outro, compra... Na área material você quer comprar um curso, na área sentimental você quer ir para alguns lugares. Independente de onde a sua ansiedade ataca, você corre daqui e dali para tentar resolver por causa dessa sua incerteza em relação ao futuro. Mas você não está esquecendo, você está esquecendo de recorrer para o principal lugar, que é a palavra de Deus, que é obedecer ao Senhor, que é temer a Deus. Porque não existe pessoa que tema a Deus, que Deus não lhes estabeleça casa. Deus, ele vai trazer permanência para você, ele vai trazer estabilidade para você, emocional, material, sentimental, tudo. Mas você precisa primeiramente temer a Ele. Você tem que temer a Ele, para Ele estabelecer casas para você. Porque assim que você temer a Ele de todo o coração e colocar a si mesmo, como que eu posso dizer, se colocar a si mesmo à prova, temendo a Deus, não preferindo a si mesmo e preferindo obedecer a Deus, Deus vai cuidar de você, Ele sempre fez isso. Só que somos provados na terra dos viventes. Estamos vivendo uma época muito delicada. Você abre as redes sociais, se você quer ter uma melhora financeira, você é bombardeado com diversos cursos mentirosos. Faça isso, faça aquilo, mude a sua mentalidade, mude as pessoas que você anda, cuidado com a sua vibração, cuidado com as coisas que você fala. Tem trocentas milhões de filosofias, nenhuma manda você temer a Deus. Deus vai te abençoar, tema Ele. Se você está passando por um problema na área sentimental, você se sente só, sozinho, sozinha, aí você entra nas redes sociais, baixa esse aplicativo, fale com fulana, 7 métodos da fulana te querer, 8 métodos do cara não te esquecer, e você está esquecendo o principal, que é temer a Deus. Deus, no dia de hoje, nessa noite, no seu hora que você vai ver esse vídeo, Ele está mandando te dizer que Ele vai te estabelecer casas. Ele vai te estabelecer, Ele vai tirar toda a ansiedade do seu coração. Ele te chama para permanência, para estabilidade. Só que primeiro você tem que temer a Ele. Não tema os homens. Não vá atrás de vãs filosofias. Tema a Deus. Abra a Bíblia agora, leia o Novo Testamento. Leia Gênesis, leia Êxodo. Procure conhecer Deus, não somente o Deus que o padre te apresenta, que o pastor te apresenta, que as pessoas do meio religioso, que não é ruim, é bom, tem que ir para a igreja, é maravilhoso, mas é errado você conhecer Deus somente daquilo que te falaram. Você mesmo, como ser humano, tem que ir atrás de conhecer Ele, porque no dia do juízo não vai haver acepção de pessoas. O mestre é Ele, a gente é só irmãos, não tem por que você colocar a sua vida na mão de outra pessoa. Vai, estude, leia. William, não gosto de ler, ponha no YouTube, tem Bíblia falada. Procure conhecer a Deus, porque no momento que você temer a Ele mais do que você teme aos homens, você preferir ouvir a voz dEle mais do que você prefere ouvir o seu próprio ego, pode ter certeza, Ele vai te estabelecer na terra dos viventes, pois Deus tem prazer nisso. Só que primeiro Ele quer ver onde está o seu coração. E eu creio, em nome de Jesus, que a partir de hoje, depois que você ver esse vídeo, você vai se esforçar para temer a Deus. Veja bem, Salomão, o homem mais sábio que existiu, ele diz em Provérbios 1, eu, a sabedoria, habito com a prudência. Ele fala que o princípio da sabedoria é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Então tema o nosso Senhor, procure conhecer Ele. Imagina, você conhece uma pessoa mediante do que o outro falou. Não é mais fácil você vir conhecer pessoalmente? Você prefere, se você me conhecer a partir do que uma pessoa fala de mim, você vai ter uma visão muito rasa sobre mim. Agora, se você vir até mim, você vai ter uma opinião mais profunda. É isso que eu quero te convidar essa noite. Procure ao Senhor, leia as Escrituras, ore, leia a Bíblia, leia o Novo Testamento, conheça o Messias Jesus Cristo, que Ele é a maior revelação do Senhor na terra dos viventes. Depois que você conhecer o Messias, leia as cartas dos apóstolos, vai um pouco para o Velho Testamento, mergulhe, porque o Senhor quer te estabelecer na terra dos viventes. Ele quer jogar fora toda a ansiedade do seu coração, tirar toda essa angústia, toda essa sensação que o inimigo está tentando brotar na sua mente. E Ele consegue, porque Ele é o Todo-Poderoso. Tema o Senhor, faça como as parteiras. Deus te abençoe, fique com Deus. Até a próxima.